a aula fica gravada que às vezes a turma não consegue assistir na hora, por questão de trabalho. Então, me apresentando, antes de iniciar os slides, e os slides são legais, não pensem que, nossa, vai ter slide, que saco. Não, é bacana. Então, me apresentando para vocês saberem quem eu sou. Eu lecionei na Estácio por 3 anos e meio. Eu também fui aluna da Estácio recentemente, porque na época professor podia fazer graduação ao mesmo tempo. E aí, eu fiz a minha segunda graduação em História. Na época que eu estava na Estácio, eu trabalhei na coordenação de TCC. E cuidei de vários alunos do campus R9 Taquara, que era onde eu trabalhava como coordenadora de TCC, e meu trabalho fazia um sucesso muito grande, tanto que eu posso falar para vocês que as pessoas chegam muito a mim por meio dos alunos do R9, que indicam a mim, contam sobre a experiência comigo, com uma animação tão grande que foi fruto desse bom trabalho no campus R9. Em 2022, ponto 2, eu saí da Estácio e continuei com o meu trabalho na área de orientação de TCC. O meu trabalho de orientação não é um trabalho de compra e venda. Eu nunca vou coadunar com essa prática da compra e venda. Respeito quem vende, respeito quem compra, mas não é aqui, não rola isso. E hoje eu vou ensinar algo para vocês que é uma das marcas da mentoria Arrase na elaboração do TCC, que é a criatividade dos temas. Como você vai ser criativo ao escolher o seu tema, o que levar em consideração. É verdade, muita gente fala isso, Valentina, que isso aí, eu não... é isso mesmo, muita gente fala que é um erro. E nesse caso, o que que a gente verifica? E por que que eu faço essa aula? Primeiramente, eu adoro ter contato com os estudantes do Brasil inteiro, tanto que eu trabalho com o ENAD, trabalho com a mentoria de TCC, e eu acho que ser criativo é algo que a faculdade não orienta tão bem. E como eu nunca escolho tema para os meus alunos, ou seja, eu não imponho tema para o aluno, e essa, pessoal, é a forma maior de escolher um tema inadequado, é quando a gente pede para alguém escolher um tema para a gente. Então, eu não vou escolher o seu tema, não vou falar assim, Valentina vai falar sobre isso, Felipe sobre isso, Ana Cláudia vai falar isso, João Vitor, Labrador sobre isso, iPhone 3 vai falar sobre aquilo, porque como a gente vai verificar, o tema é algo muito genuíno, que tem que vir do nosso coração. Então, vamos iniciar, porque vocês não têm tempo a perder. E vamos lá, iniciar compartilhamento de tela. Share, ok. Eu quero compartilhar a tela. Gente, isso aqui é a Bíblia, ignorem. Não, não ignorem a Bíblia, ignorem no momento. A aula é essa aqui. Então, iniciando a nossa aula, escolha de temas de TCC. Pessoal, o primeiro passo para um TCC nota 10 é um tema bacana. E o tema bacana não é exatamente não é exatamente o que está na moda, não é o tema que seu colega que tirou 10 semestre passado escolheu. O tema bacana, o tema que vai fazer você tirar 10, é aquele que você vai escolher com base nas minhas orientações. Simone, isso é pretensioso, com base nas suas orientações. Não, não é pretensioso. Leve tudo que eu te ensinar como uma bela luz para você fazer a escolha. Primeiro ponto, né? Antes de tudo, como você não vai odiar a fase do TCC? Algo que eu recomendo fortemente é que vocês fiquem surdos quando alguém falar que o TCC é uma fase horrível, que é uma fase de tristeza, de angústia, de ansiedade. Gente, na verdade, eu acredito que a faculdade inteira tem fases piores do que o TCC. Não, eu acredito que 90% daqui seja do curso de Direito, se não 100%. Pessoal, o que é, sei lá, prova de Direito Administrativo 2? Eu acho que é pior do que a fase de TCC. O que é correr atrás da coordenação para arrumar o lance do seu estágio e a coordenação tomar chá de sumiço? Isso é mais fonte de estresse do que o TCC. Pessoal, uma verdade que eu sempre comento, o TCC pode ser visto como a etapa mais bonita da sua faculdade.
Então, eu vou emprestar um pouco para vocês dos meus olhos. Pior, só direito tributário. Não é pior, Valentina, eu concordo. Direito tributário e TCC, a fase do TCC é mais bacana. Então, vou emprestar um pouco dos meus olhos para vocês verem, pelo menos nessa hora, o TCC como uma etapa muito bonita da sua faculdade. Eu tenho certeza que 100% dos alunos que estão aqui amam evoluir. Evoluir em vários aspectos, né? Não estou falando só de evoluir na faculdade. Evoluir na vida espiritual, na vida acadêmica, na faculdade, profissional, na vida afetiva. Vocês gostam de crescer, né? Ninguém gosta de retroagir. E o TCC, pelo menos na área acadêmica, é o melhor momento para você crescer. Crescer como pessoa, crescer como estudante, ganhar aptidões que serão muito válidas para o seu caminhar profissional. Parece pouco, né? Quando você puxa lá a matéria TCC, você às vezes pode pensar, muitas vezes contaminados por outras pessoas que falaram que o TCC é enviado pelo diabo para infernizar a sua vida, quando na verdade eu vejo esse momento como algo de aprendizado. Fazer TCC não é chato, pessoal. Sabe o que é chato? Fazer o TCC desnorteado, sem rumo total, sabe? Dando tiro no escuro. Então, nesse ponto, eu vejo que o TCC é o seu momento de crescer, é o seu momento de ganhar uma aptidão. Que aptidões, Simone? Me fale mais claramente. Escrita científica. Você, na época do TCC, você vai parar, por exemplo, de escrever cheio de adjetivos, cheio de advérbios de intensidade na elaboração do seu trabalho. Por exemplo, de forma muito absurda, o Instituto da Separação de Bens por muito tempo prejudicou pessoas de idade, o que é um grande erro. Perceba que quando a gente tem o hábito, eu vejo pelos meus alunos, por mim, porque eu já fui aluna, não pensem que eu nasci sabendo a escrever artigos científicos muito bem. Algo que eu já ensino é sempre ser enxutos na hora de escrever cientificamente. Evitem advérbios, adjetivos na sua escrita. Você vai aprender a como falar em público de uma forma bacana. Você vai ter muitas vezes, não sempre, é a primeira vez que o estudante está tendo o momento de falar algo da profissão em voz alta para uma plateia que pode ser de professores na banca ou também uma plateia que tenha, além de professores, colegas, familiares, ou seja, vai treinar a habilidade de falar em público. Ele vai treinar escrita científica, ele vai colocar em prática aquele tema que ele escolheu de uma forma mais. Ele vai entender muito sobre aquele assunto, ele vai ganhar segurança ao longo do tempo, ou seja, é um momento de evoluir. E eu vejo o TCC como a única disciplina da faculdade capaz de te transformar. Nenhuma matéria te transforma como o TCC. Vamos lá. Christian. Christian não está escutando. Vamos lá. Opa. Perfeito. Deixa eu falar com o Christian aqui. Christian, é necessário sair e voltar clicando onde? Clicando em Connect Computer Áudio ou Connect Wi-Fi Áudio. Pronto. É um desses dois. Não é, Ana Cláudia? E esse pensamento do TCC ser um bicho de sete cabeças é muito comum, porque as pessoas propagam isso. Pior, professores propagam isso. Professores amam vender a ideia de que TCC é um horror, sabe? E porque provavelmente eles tiveram uma experiência negativa na época do TCC. E olha, gente, para vocês terem ideia, eu sou extremamente experiente com esse pensamento, em lidar com isso. A cada semestre eu tenho uma média de 100 mentorados. Sabe o que eu brinco? Eu saí da Estácio. E a Estácio ela é dividida por campus, né? Campus X, campus Y, campus Z. Tem o campus Simone também. Porque às vezes eu tenho mais aluno do que determinado campus. Eu acho isso divertido. Então, Ana, não
esse lance do TCC ser um bicho de sete cabeças, muitas vezes é propagado por quem não sabe ensinar, ou por quem viveu uma fase ruim no TCC. E aí, sabe o que é pior? Esse pensamento se propaga, e o aluno vai acreditando. Nossa, meu colega que está, sei lá, no sexto período, nem puxou o TCC, diz que é um bicho de sete cabeças. Não é. É delicioso. E aí, a gente já entendeu que a gente pode ver o TCC como a etapa mais bonita da faculdade, porque é o momento de evoluir. É a matéria que mais faz a gente evoluir na faculdade. Por isso que eu acho uma pena quando alguém comenta: nossa, TCC tem que ser tirado. Não, gente, eu entendo que não tem que ser tirado, porque eu sou uma pessoa que se apaixona em ver a evolução dos alunos, em ver os meus alunos concorrendo e passando no mestrado, em ver meus alunos se apresentando em seminários de direito, ganhando autoridade perante os seus futuros clientes, ainda muitas vezes, quando acabou de terminar a faculdade. Ele não tem autoridade de anos, né, de profissão, ele está começando agora, mas ele já está se lançando, e tudo isso por causa do TCC, e isso é muito mágico. E então, outra dica para você não odiar o seu TCC: pense nos resultados finais. Se em um momento da elaboração você está achando, nossa, que saco, ou então, nossa senhora, no que isso vai dar? Pense nos resultados finais, porque o resultado final pode ser elogio por parte da banca, aplausos, e eu tenho como provar isso. Se você for no meu Instagram, Simone Alvarez, com Z, TCC, Simone Alvarez TCC, ignorem as fotos iniciais, porque as fotos iniciais eu recebi hoje da minha formatura de História, então tá lotado no início de formatura de História. Vai nas vídeos trajetórias e vocês vão ver alunos sendo aplaudidos. Tem lá a Ive Morroco, aplaudida. Tem o João Assis sendo muito elogiado. Quando você vê meu mentorado, João Assis, Ive, e os demais sendo aplaudidos, pensem em vocês, pensem em vocês. Eu serei tão elogiada como o João, eu serei aplaudida como Ive, eu vou colocar da Aline também. Tem muitas apresentações a minha aluna lá do Piauí sendo também agraciada pela banca. Isso é algo que vai acontecer na sua vida. Não que você dependa de elogios para ser feliz, mas é gostoso, pessoal. É melhor ser elogiado que criticado, não é verdade? Eu prefiro ser elogiada. Então, pense nos resultados finais. Quais são esses resultados finais? Você sendo elogiado, você transformando o seu TCC em um artigo científico publicado em livro, você se transformando em coautor de livro. Nossa, eu estou sendo elogiado. Nossa, eu estou publicando meu TCC em livro. Eu me tornei um escritor de livro. É isso que eu vejo nos meus mentorados e eu mostro hoje mesmo para vocês. Pensem na aprovação do seu TCC pelo seu tutor online. O seu tutor, você vai perceber que eles são desaparecidos, mas eles elogiam bons trabalhos. Apesar de desaparecidos, e quando você faz um bom trabalho, ele te elogia. Ele vai te trazer habilidade de escrita, você vai aprender a escrever melhor, e todo mundo que escreve bem tem mais sucesso. Você vê até mesmo em petições. Quando você faz um TCC escrevendo bem, você futuramente vai fazer petições exemplares. As suas petições serão elogiadas. Algo que eu recomendo fortemente para os alunos que desejam fazer TCC é puxar no oitavo período. Não deixa para o décimo. Sabe por que eu recomendo o oitavo período? Porque você já vai adquirir a habilidade necessária para você arrasar, para você caprichar tanto no oitavo, nono, décimo período em outras matérias. E a Estácio está com uma coisa muito interessante. Ela está orientando os alunos na elaboração de pesquisa. Ou seja, tem matéria que você tem que fazer um projetinho de pesquisa, algo mais que vai além da prova. E aí você, já com a aptidão do TCC, você vai se sair muito bem nas outras matérias. Ou seja, é como se uma simples matéria te trouxesse sucesso em todas as demais que você fizer. Você vai aprender a formatar, os seus textos não serão bagunçados, você vai se comunicar melhor, porque quando você treinar a habilidade de apresentação, você vai falar bonito, você vai saber apresentar seus textos, você vai apresentar todos os seus trabalhos com muito mais força do que uma pessoa que
ainda não apresentou TCC e ainda não ganhou essa habilidade de comunicação, de expressão. Você vai ganhar jogo de cintura, porque o TCC vai te colocar em alguns momentos, poucos, mas nos meus mentorados são poucos, momentos desafiadores. Que momentos desafiadores? Sumiço do tutor online, nervosismo de marca banca, você vai ganhar um certo jogo de cintura. Você vai começar a treinar para o seu futuro, a elaboração de artigos. E é muito essencial que você não tenha medo de errar. Ou seja, poxa vida, eu estou escrevendo, mas eu estou com medo. Não tenha medo. O seu momento de errar é agora, porque você vai ser orientado no tocante a não errar. Você vai aprender. Vamos lá, professora, escolhe até a cor das roupas dos seus mentorados. Eu ensino a escolher a cor da roupa da apresentação, Valentina. Mas eles vão bonitos, não vão? Eu ensino a escolher a cor da roupa perfeita. Qual a relação da matéria metodologia científica com o TCC? Excelente pergunta, Labrador. Labrador, desculpa eu estar te chamando assim. Eu estou te chamando assim por causa do link, do nick. Só pergunta excepcional. Pessoal, a metodologia científica, em regra, ela serve para te orientar, formatação, te ensinar a formatação. Ela vai te mostrar os métodos de pesquisa existentes e você, uma vez que tem esse conhecimento, você vai aplicar no TCC. Então, a metodologia é preparatória para o TCC. Você deve puxar antes ou no mesmo semestre da matéria TCC. Minha recomendação, se você já está no 7º período, tenta puxar metodologia. Ela também recebe o nome de produção do conhecimento científico. Puxem a matéria assim que é liberada, porque essa matéria é pré-requisito do TCC. Dá para fazer ao mesmo tempo, tá? Algumas coordenações dizem que não, mas dá sim. Tanto que zilhões de alunos e mentorados meus puxaram e não deu problema. Mas se eu for te dar uma recomendação de amiga, puxe antes. E os piores campos, né? Vamos lá. Perfeito. Esse meu foi ótimo. Inclusive, Valentina, na época que eu trabalhava no R9, ele era considerado o melhor campus para TCC. Mas eu saí de lá, então deixa quieto. Nesse caso, voltando, não tenha medo de errar, tá? Quando você estiver escrevendo seu TCC, coloca você ali, sabe? Escreva trechos com suas próprias palavras. Não tenha medo de errar. É para isso que servem os professores. Ou quem for fazer mentoria, é para isso que serve o mentor. Simone, só você é mentora? Não. Quem for fazer mentoria é com outra pessoa, entendeu? Não estou vendendo meu peixe. Mas é o seu momento de errar. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. E nenhum TCC vale sua saúde mental. Por isso, gente, uma dica que eu já vou dar para vocês ao longo dessa trajetória de TCC, ou quando vocês forem puxar, não vivam a sua vida só pensando no TCC. Primeiro, não é necessário você dedicar o seu semestre pensando no TCC, pelo amor de Deus, tá? O meu TCC de História, só para vocês terem ideia, eu fiz o meu TCC em 4 dias, porque como mentora de TCC de mais de 100 alunos, eu não tinha como ficar pensando no meu TCC de história um semestre inteiro. Não, eu simplesmente falei com os meus mentorados, pessoal, aguenta 4 dias. Eu vou demorar um pouquinho na resposta nesses 4 dias, um pouquinho que eu falo algumas horas a mais, e vou retornar vocês mais de madrugada, que eu vou estar fazendo meu TCC. Compreendido isso, me livrei logo do meu TCC de História. Então, perceba que você não precisa viver a sua vida em função do TCC. Você só tem, nos momentos que você pegar para se dedicar, se dedique. Mas não deixa de ir à sua praia, não deixa de ir ao seu show, a um show, a alguma banda que você goste, sei lá, pagode, jazz, enfim, não sei o que você gosta. Vá, tenha seus momentos de lazer, vai ao shopping, esteja com seus amigos, família, namorado, namorada. Ou seja, o TCC não é uma desculpa para dizer que não dá mais para viver. Inclusive, é muito importante que você faça uma certa higiene mental para o seu pensamento fluir melhor. Tem hora que não vai sair nada de texto, você vai ficar travado, vai achar que o mundo acabou. Mas às vezes o mundo não acabou. É só uma questão de você, em um dia, sair, se divertir, passear, descansar.
que pronto, você um ou dois dias depois você já vai estar recuperado para seguir em frente. Então não deixa a sua pressão subir por isso, sua ansiedade gritar por causa disso. Até, não sei se vocês conhecem florais, floral de Bach, não sei se você já ouviu falar, floral de Bach. Enfim, o floral, tem floral para ansiedade que pode te acompanhar nessa etapa de TCC. Algo que, para desmistificar, apesar da mentoria rasa ser sempre focada em trazer temas inovadores, eu quero acalmar o coração de vocês que o seu TCC não tem obrigação de inovar em nada, tá? Você não precisa ser inovador, você só precisa ser tecnicamente adequado. Ou seja, você faz um TCC com referências, com livros, você deve escrever textos autorais, vindo de suas próprias palavras. E como vocês vão ver no regulamento da Estácio, o TCC lá gira em torno de 15 a 30 páginas. Você não deve passar de 30 páginas. Então, pense assim, não precisa ser inovador nessas 30 páginas. Não tenha medo de errar. E nem sugiro que se você não... Se você, Simone, eu vou iniciar meu TCC sozinho e eu quero fazer sem orientação de ninguém. Não quero falar com o professor da Estácio, ter mentoria está complicado. A minha sugestão para ti pense em fazer algo que tenha bastante material sobre o assunto. Inovar, trazer algo inovador, eu já recomendo que você só faça se você tiver um orientador presente, se você quer inovar. Mas se não for o caso, você não precisa fazer nada inovador, porque você tendo uma quantidade de acervo de livro, artigo científico, para fazer o seu TCC, você vai conseguir seguir em frente, tá? Então não precisa caprichar num tema inovador que não tem nada escrito sobre o assunto. E agora, né, falando sobre o que considerar na escolha do tema, deixa eu ver aqui as mensagens. Com certeza, Valentina, eu vou amar estar ao seu lado nesse momento do seu TCC. E eu tenho experiência com a PUC. Simone do céu, 4. Eu fui bem ágil. Ana, pensa assim. É, qual estilo de TCC monografia? Eu gosto mais do estilo artigo científico. Na PUC é monografia. A diferença do artigo para monografia é que a monografia só é maior. Ela tem 40 páginas até 60. E eu vou te falar. Na minha experiência de PUC, todos tiraram 10. Ana, essa habilidade vem com o tempo. Acredita em mim, vem com o tempo. Até todos vocês são capazes de fazer. Pessoal, eu vou falar, essa habilidade vem com o tempo, mas se você ver no meu Instagram, olha lá, vídeo trajetória do Leonardo. Peraí, não, do Lucas Lopes. Do Lucas Lopes. Ele fez o TCC em 3 dias. 3 dias para fazer o TCC, passou. Mas ele foi muito técnico também. Ele foi técnico e aí ele conseguiu fazer em 3 dias. Ele chegou a mim quando o prazo estava acabando. Ele chegou, cara, ele comprou a mentoria no final. Eu penso, por que ele não comprou no início? Que ele teria aprendido muito mais profundamente. Mas ok, ele deixou para o final. O que considerar na escolha do TCC? Pessoal, gosto pessoal importa sim. Você não deve fazer um TCC de algo que você não goste. Uma matéria que você odeia. Eu vou dar um exemplo. Que é uma matéria que eu não tenho habilidade para fazer, eu tenho para orientar, tanto que eu oriento ciências contábeis, eu oriento jornalismo, eu oriento vários cursos na área. Ela é destinada só para ciências sociais aplicadas, que é direito, economia, ciências contábeis, também a área de algumas licenciaturas. Mas, por exemplo, uma área do direito para eu fazer um artigo científico que eu não gosto. Eu até saberia fazer um artigo sobre o assunto, mas eu ia demorar mais, eu ia achar chato, que é o quê? Direito bancário. Credo, gente, eu odeio banco. Nossa Senhora, por mim, olha, eu só tenho 3 contas bancárias porque a Estácio vivia mandando trocar o banco. Então, tenho conta Santander, Santander, o que mais? Banco do Brasil e... O Ita. Ai, meu Deus, qual a outra? Santander, Banco do Brasil, Itaú. Eu nem lembrava dessa conta do Itaú. Pessoal, eu odeio banco. E aí, se eu fosse aluna, Simone, vou fazer um TCC em direito bancário. Só se eu estiver querendo. Assim, se você quer escolher um tema que você não goste, quando você deve escolher? Quando você está com raiva de si mesmo,
Quando você acha que cometeu algo muito ruim com alguém, você quer, assim, se martirizar, aí sim, eu sugiro que você escolha o pior tema possível, que aí você vai cumprir o seu karma na Terra e quando morrer já vai estar com o karma liquidado, sabe? Vou ligar o ar, que tá muito calor aqui. Mãe, você fecha a porta para mim? Tá muito quente. Eu vou ligar o ar. Então, gosto pessoal importa. E aí você pode pensar, na hora de escolher o tema, pensa em duas matérias, no máximo três, tá? Mas duas. No máximo três matérias que você gosta. Poxa, eu gosto de direito constitucional, eu gosto de internacional, eu gosto de também, sei lá, de direito civil. Nisso, já você descarta penal, processo penal, empresarial, trabalhista, já descarta tudo isso. Você deve realmente pensar na matéria que você gosta, tá? Pensa com carinho no que você gosta. O que que eu gosto? Quais matérias que eu gosto? E o gosto pessoal, ele vai te orientar a fazer um TCC de forma rápida. Porque se você quer escrever seu TCC rápido, deve ser algo que você goste para que não seja aquela coisa chata de ficar escrevendo, aquela tortura. Então, quando a gente gosta de algo, a gente vai muito rápido. É, depois que você pensar nas matérias preferidas, você pode pensar em algumas questões. Existe na sociedade algo que te irrite, algo que te incomoda, tá? O que te incomoda na sociedade? Exemplos do que me incomoda. E eu já escrevi artigos científicos nessa área. Eu me incomodo com o racismo, me incomoda a homofobia. Por isso eu já fiz artigos científicos sobre qual foi o tema? Sobre a proibição, que é só, gente, o homem homossexual só pode começar a doar sangue em 2020. Eu não estou falando de 1980, quando estourou a AIDS, começou o preconceito, em 2020. E aí eu achei ótimo, claro, que essa proibição tenha acabado, mas o que me deixou chocada é que foi só em 2020. Escrevi um artigo sobre isso. Algo que me irrita profundamente é ver profissionais sendo demitidos pelo que eles fazem na vida pessoal. E aí são demitidos porque postou na rede social que foi ao pagode no sábado. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui demitida porque eu fui numa lanchonete que a Estácio achou imoral. E aí, assim, eu fui demitida da Estácio. Não foi por nada que eu fiz lá, foi porque não gostaram de onde eu levei minha mãe no Dia das Mães. Sendo que 4 dias depois ela estava sendo internada. Eu só queria que ela tivesse um momento engraçado. Foi a lanchonete La Censura, em Ipanema. Tinha outro nome no passado, mudaram para La Censura. Então, gente, e aí eu escrevi um artigo científico excepcional sobre demissão de empregados por causa de rede social. Ou seja, pensa em algo que te deixa puto. Essa é a melhor forma de eu falar. E eu vou dar essa orientação para você também, não já interligando com esse último parágrafo aqui, não escolha algo que te machuque, tá? Uma coisa é te deixar irritado, outra coisa é te deixar triste. Eu já vou abrir o chat para ver as perguntas. Quando você está irritado, é só você parar para pensar. Quando você está irritado, você se expande, né? Exemplo, vamos imaginar que alguém falou o seguinte: Valentina, estão fazendo fofoca a seu respeito. A Valentina ela vai atrás. Poxa, que fofoca é essa? Vai lá, vamos lá, tirar satisfação. A pessoa, quando está irritada, vamos pensar agora no momento de raiva. Às vezes, no momento de raiva, a pessoa chuta a parede, sei lá, joga a coisa longe, ou seja, ela tem movimentos de expansão. Agora, quando ela está triste, quando uma pessoa está triste, ela não se expande, ela se recolhe. E aí você vê muitas pessoas, quando está triste, como é que as pessoas que estão tristes agem? Ficam assim, se abraçam, coloca a perna contra o corpo, deitam em posição fetal. É um movimento de recolha. É o contrário do movimento de quem está irritado, que é para fora. Quem está irritado escreve com raiva. Isso aconteceu com todos vocês. Eu tenho certeza. Se não aconteceu, vai acontecer. Quem já brigou no WhatsApp? Quem aí já brigou no WhatsApp? Eu já briguei no WhatsApp. Já. A Valentina já brigou no WhatsApp, ó. Não é? Pois é, ó, eu já briguei no WhatsApp. E aí, pessoal, quando a gente briga no WhatsApp, muitas vezes a gente escreve textão, textão.
A gente manda tudo que pensa, blá, 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 blá. Agora, com o tempo, a gente vai diminuindo, né, o nosso fôlego de bater boca. Mas, quando a gente recebe uma notícia que nos entristece, é coisa Não, que já aconteceu. Simone, sua eu cachorrinha vou morreu. fazer um espaço. Textão que eu vou escrever. Da dedicação Sabe? Eu dos. não vou escrever nenhum textão. Estou falando em relação a... Não tem textão para escrever. No muito, eu vou ficar travada. Vou ficar triste. Então, nesse caso, o tema não deve te machucar, porque seu TCC não deve ser uma tortura. Parece, e isso que eu estou falando não é besteira. Eu vou contar alguns casos para vocês de mentorados meus e ex-alunos meus, né? Porque eu era professora. A pessoa fez um aborto e decidiu escrever um TCC sobre aborto. Aquilo ali é para tocar a ferida dela, gente. Talvez ela poderia ter escrito algo mais que não fosse uma violência com ela. Se aquilo entristecia ela, para que falar sobre esse assunto no TCC, sabe? E aí a apresentação fica ruim, porque a pessoa começa a chorar na apresentação, aí vem uma nota 7. E aí, outro exemplo, a pessoa que também. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava, na época do mestrado, tinha que fazer um artigo científico para cada disciplina. E aí tinha me caído de fazer a ideia de fazer um TCC sobre direito à morte digna, que era um tema de direitos da personalidade da matéria do mestrado que eu estava fazendo. E aí eu estava falando sobre morte digna, estava fluindo. Mas nesse inteirinho aconteceu uma coisa, né? Aconteceu uma coisa. Minha mãe descobriu que estava com câncer no pulmão. Ela está viva, tá? Ela se curou, diga-se de passagem. Mas quando você recebe na sua família um diagnóstico de câncer, você nem sempre tem os pensamentos mais otimistas. E aí, nesse caso, na época que eu estava fazendo o trabalho, né, sobre morte digna, perdão, o artigo da minha conclusão de curso, ele é chamado de TCD, Trabalho de Conclusão de Disciplina. Estava sendo uma tortura para mim. Eu estava lendo aquele material sobre pessoas que querem morrer dignamente e estava me machucando. Então, não recomendo. Você agora, por exemplo, a pessoa sofreu violência doméstica. Se o tema violência doméstica deixa ela revoltada, deixa ela pé da vida, mete bronca, faz o seu TCC em violência doméstica. Mas se é algo que te toca a ferida, te dá gatilho, te faz mal, você chora, você fica péssimo, não acho que escolher falar sobre violência doméstica é o melhor caminho. Algo que vamos lá, então, tenha em consideração sua matéria preferida, algo que te incomode, mas que não seja algo que te entristeça. Te deixou triste? Pula fora desse tema. O TCC já, para quem está fazendo pela primeira vez, já é sair da zona de conforto, que eu acho que você não precisa usar um tema que te entristeça. Você não precisa viver fora da zona de conforto sendo pinicado. Você pode viver fora da zona de conforto com um tema bacana e evoluir de uma forma mais alegre. Agora, vamos imaginar uma outra possibilidade. O que você não gosta, evite o que te deixa triste. Existe algo inovador que você viu na sua aula e gostou? Muitas vezes os professores, na hora da aula, trazem inovações. Exemplo, olha, saiu uma nova lei a respeito disso. Olhem essa alteração no Código Civil que agora permite a separação de bens, ou melhor, acabou com a separação obrigatória de bens para pessoas idosas. Agora a pessoa idosa tem o direito de se casar com o regime de bens que ela quer. Prestem atenção. E como essa aula é aberta para primeiro período, segundo, terceiro, já fiquem de olho quando o seu professor falar: olha, esse tema, isso aqui tem uma inovação. Essa inovação que te chame a atenção pode ser um alerta para você fazer o seu TCC. Comigo, eu lembro que uma inovação que comentaram em sala de aula na época, em 2010, e foi meu TCC da pós-graduação em Direito Civil, foi quando o professor falou sobre a coisa julgada inconstitucional. Gente, em 2010, ninguém falava sobre isso. E quando ele falou sobre, nossa, existe coisa julgada inconstitucional, meu Deus, esse tema vai ser meu trabalho de conclusão de disciplina. E ele falou isso de uma forma tão incrível que outras pessoas fizeram TCC da pós nesse tema.
Outra possibilidade, tem alguma polêmica que você gostaria de entender melhor sobre o assunto? O TCC pode ser uma oportunidade de você querer entender melhor sobre essa polêmica. Uma polêmica que me orientou na escolha de um tema de um artigo científico que escrevi foi quando, em 2018, saiu uma portaria do MEC, 2018.1, até comentei com Valentina na época, eu escrevi um artigo sobre isso, que as pessoas menores de idade, tá, menores transgênero, poderiam adotar o nome social na escola, a fim de evitar constrangimento. E aí, nesse caso, o MEC falou o seguinte: como é que o MEC se posicionou? Os pais permitem, então a escola tem que aceitar. Os pais não permitem, então a escola não tem que aceitar. E aí vem uma polêmica na minha cabeça. Poxa, então aquela criança que já não tem o apoio do pai e da mãe ainda tem que passar pelo constrangimento na escola? Então, esse foi o tema do meu artigo científico. Polêmicas também são pontos que podem te ajudar na escolha do seu tema. A Estácio tem algo muito bom que são as chamadas oficinas de leitura. E todas as faculdades têm palestras. E acaba que oficina de leitura e palestra, em geral, são bons exemplos para a escolha do seu tema. Um aspecto secundário que você pode pensar para o seu TCC é o tema que você escolhe, é a matéria que você pretende fazer OAB. Não é obrigatório você escolher, eu vou fazer a OAB em civil, mas eu quero fazer um artigo inconstitucional. Show, tranquilo. Mas se você estiver muito perdido, você pensou nas matérias que você mais gosta. Uma forma de você afunilar ainda mais, tá, eu gosto de civil, constitucional e empresarial. Eu vou fazer a OAB em civil. Que tal escolher o TCC em direito civil? Eu acho que vale a pena. Mas é uma sugestão, nunca uma imposição, tá? Deixa eu ver a mensagem. TCC pode, com certeza pode ser polêmico, sim. E a PUC gosta de polêmica. A PUC gosta de polêmica. E aí, no caso, você primeiro já escolheu a matéria ou já está pensando nos temas do TCC. O que você deve considerar na escolha do seu tema, tá? Escolha na hora. O que você deve considerar? Dá uma olhada nos livros que você já tem em casa. Isso se você não for fazer mentoria comigo. No caso, o aluno faz mentoria comigo. Com o dinheiro que ele compra da mentoria, eu compro um livro para o TCC do aluno. E aí, sempre um livro bem voltado para o tema específico do aluno. Se eu não tenho um livro que vai ajudar, eu compro esse livro. É uma forma de reinvestir no meu negócio, sabe? Eu não pego o dinheiro da mentoria e invisto só nas minhas contas. Uma parcela desse valor eu dedico a reinvestir no trabalho. E eu reinvisto de uma forma muito interessante. Eu reinvisto diretamente no aluno. Então, imagina, foi o que aconteceu aqui com uma mentorada que chegou. Ela vai fazer o TCC dela a respeito de inventário e mediação. Eu comprei justamente um livro sobre mediação aplicável no direito das sucessões. E com isso acaba que a minha aluna vai ser beneficiada, ou seja, perceba o seguinte, basicamente o que ela comprou na mentoria é como se ela tivesse comprado um livro, é como se ela tivesse levado um livro de brinde, porque eu comprei o que ela gastaria sozinha, comprar mentoria, mas vou comprar livro, no caso, o livro principal eu que comprei. E aí, nesse caso, eu envio páginas do livro para ela pelo WhatsApp. Mas olhem os livros que você tem em casa, veja o que você tem. Simone, eu não comprei livro todo esse tempo. Tá, tudo bem. Existe no mercado algum livro nesse sentido para você adquirir? Se tiver um livro específico sobre o seu tema, compre esse livro. Então, eu sugiro que pelo menos você compre um livro. Gente. Um livro sobre o seu tema e já vai te ajudar muito na elaboração do seu TCC. Eu gosto muito da Amazon. Ela entrega rápido, sabe? Ela é ágil na entrega, mais do que qualquer outra editora. E tudo que você vê nas outras editoras, você encontra na Amazon. Gente, a Amazon ela é ótima, até para comprar panela. Comprei panela esses dias, vai chegar em 6 de março. Estou animada. Ponto a mais que você deve levar em consideração: biblioteca virtual da Estácio. A PUC certamente também tem a biblioteca dela. Mas a biblioteca virtual da Estácio é ouro. Aquilo ali foi o maior acerto da Estácio. O que se criticava lá? Os livros são velhíssimos.
Gente, nesse vídeo do canal do YouTube do meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Esse vídeo do canal do YouTube, como usar a biblioteca virtual da Estácio, é excepcional. Ali tem livros atualíssimos. Não deixem de usá-la no seu TCC. Dá uma olhada no Google, joga o seu tema no Google. Veja se tem artigos sobre o assunto. E aí você viu, pô, beleza, eu tenho material, se eu não tenho material em casa, tem no mercado para eu comprar, a biblioteca virtual me ajuda, então beleza, eu vou ficar mais segura na escolha do meu tema. O ideal é que o seu tema seja encontrado em biblioteca, seja encontrado no mercado para você comprar o livro, seu tema seja encontrado no Google, para você fazer um TCC com certo conforto, porque é importante que você procure. Essa parte aqui eu vou comentar com vocês no slide sobre o Google, tá? Eu tenho um slide sobre isso. Então, é interessante que você veja o acervo, né, a quantidade de material para poder fazer o seu TCC. O seu TCC não pode ser um oriundo só do seu pensamento. Você não vai escrever 15 páginas autorais, mas você precisa embasar juridicamente. Não tem nada de errado copiar livro no TCC, mas você tem que quê? Você tem que referenciar esses livros no seu trabalho. Aí, beleza, vamos delimitar o tema. O que seria errado, por exemplo, tá? Você não precisa delimitar de todas essas 4 formas, é só uma, mas pelo menos de 2 dessas sugestões aqui, como onde e o quem, deve existir. Então, vamos a um exemplo. Um dos TCCs de mentorado meu no semestre passado, eu tive 2 que falaram sobre o mesmo tema. Foi sobre o fim do bacharelismo para prisão especial. E aí, nesse caso, você vai pensar assim, tá, delimitando o tema. Você vai, tá, prisão especial. Para quem? Para portadores de diploma. Quando? A partir da DPF, que agora me fugiu o número, mas a DPF é de 2023. 2023. Onde? Brasil. Caso específico? Não, basicamente, só nessas três delimitações, a gente já está falando sobre um caso específico, que foi a DPF que acabou com a prisão especial para portador de título de ensino superior, mantendo para advogado. Então, quando você escolher um tema, na hora H de você fazer a sua matriz, delimite, tá? Delimite para o tutor online não falar que está genérico demais, amplo demais, para ele não recusar, para ele não reprovar a sua matriz. Então, você já delimita. Tá, beleza. Eu quero falar sobre prisão especial no Brasil. Quando? A partir da DPF tal. Quem? No tocante, pessoas com título, perdão, com diploma de ensino superior. E aí você já vai refinando. Outro exemplo, sobre onde, quando, quem, caso ou caso específico. Eu tive uma aluna que falou sobre a aplicação da lei Henri Borel. E aí, nesse caso, ela pode escolher algum caso específico que a lei Henri Borel tenha sido aplicada e se debruçar naquele trabalho. A pessoa também pode vir a abordar, por exemplo, aqui no caso da inventário. Inventário de quem, quando, onde. Aí, no caso, aplicação da mediação no Brasil para herdeiros não concordes. Ou seja, o quem. Você vai refinando. Ou seja, o seu TCC tem que ser refinado. Tem alguns sites que podem clarear as suas ideias, tá? Aqui em relação a como escolher o tema do seu TCC. Por exemplo, contabilidade. A Mentoria Rasa atende muito também o curso de contábeis, com sucesso. Esses sites contábeis e jornal contábil ajudam a inspirar um tema de TCC. O site Jornalistas ou Abrage é excelente para quem vai fazer um TCC em jornalismo. A ICIELO, RJ.RAE, ajuda em administração. Serviço Social também tem esse site de tema específico, mas como vocês são do curso de Direito, um próprio vídeo meu do canal do YouTube, eu reuni neles, eu vou compartilhar no grupo agora, até. Eu reuni nesse único vídeo todos os sites de direito que podem te ajudar a se inspirar num tema de TCC.
Vou compartilhar agora, até, antes que eu me esqueça. Não vou esquecer, não, mas vou compartilhar. Simone Alvarez, sites, tema de TCC. Estou compartilhando no grupo. Aula. Aqui, achei vocês. Estou colocando vídeo importantíssimo que estou comentando agora na aula. Pronto. E esse vídeo vai te indicar alguns sites. Eu já vou falar sobre alguns sites que eu coloquei. Você quer falar sobre direito homoafetivo? Eu adoro abordar sobre o tema porque tem muita novidade. A gente vive em uma sociedade que fecha os olhos, o poder legislativo fecha os olhos com preconceito e acaba que as pessoas homoafetivas são muito tuteladas pelo poder judiciário e muito pouco pelo legislativo. Eu vou liberar, Valentina. É rapidinho, rapidinho. Só vou liberar aqui e libero para você falar. Tá? Rapidinho, rapidinho. E aí, nesse caso, o direito homoafetivo é excelente para esse site direitohomoafetivo.org, te dá várias ideias. Alguma discussão de direito constitucional, o próprio site do STF, o CNJ, você dá uma olhada no CNJ, tem sempre uma novidade interessante sobre o assunto. Tem um site sobre ciências criminais que também te dão ideias para TCC de direito penal. O IBDFAN é excepcional para novidades em direito de família. Ou seja, pessoal, a grande verdade é que não tem. Só escolhe tema batido quem não assistiu essa aula, porque até pessoa que às vezes tem preguiça de. Pô, eu tô com preguiça de pensar, tem que pensar no AB, tem que pensar no meu filho, tem que pensar na minha família doente. Eu tô cansado de pensar. Mas até quem tá cansado, exausto de ficar raciocinando na faculdade, por exaustão mesmo, normal, só de ver esses sites vai ter uma ideia. E aí a pessoa não tem por que fazer um TCC com um tema batido, sei lá, prisão civil do depositário infiel, tema batido desde 2009, por exemplo. Vamos para. E pessoal, vou liberar para todo mundo. Se alguém quiser fazer pergunta no chat, pode fazer. Para falar, vou liberar mais para frente, só para eu. Sim, a reunião fica gravada. Fica gravada assim, Matheus. Temas relacionados a direito tributário. Eu vou ensinar uma forma perfeita de achar sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que vai falar sobre os tributos a questão relacionada à tributação de templos, a nova discussão sobre esse assunto. Você pode, por exemplo, será que tem alguma imunidade tributária que te chame a atenção? Imunidade sobre livros, talvez algo relacionado, alguma discussão sobre impostos. Eu vou te ensinar um raciocínio sobre isso daqui a pouquinho. Se o TCC trazer um problema, vai ali resolvendo. Fica excelente trazer uma solução no final, Ana. Fica bacana falar sobre trazer uma solução. Não é obrigatório solucionar o problema. Às vezes tem problemas que ainda não tem uma solução, mas você pode nortear. Olha, por exemplo, você traz uma visão sobre como aquilo ali poderia ser resolvido. Excelente, Ana, é um ótimo raciocínio. Então, eu vou contar para vocês como eu escolhi o meu tema de TCC em Direito. Na época que eu estava fazendo o meu TCC em Direito, eu estava empolgada, minha primeira graduação, afinal. E aí, nesse caso, eu pensei, poxa, algo que eu achava super legal. Eu estava com o quê? Com 20 anos na época, o ano era 2007. Eu apresentei o TCC em 2008. Eu pensei, poxa, eu quero falar sobre crimes passionais. Gente, eu não queria matar ninguém, não, tá? Não tinha nenhuma pretensão de matar meu ex. Aqui é brinquei aqui, hoje eu tenho. Não tenho nada, é zoeira minha. Mas algo que me chamava a atenção era crime passional. Na minha época, não se falava em feminicídio. Não se fala, a Lei Maria da Penha era uma novidade, inclusive, né? 2007, a Lei Maria da Penha 2006. E então eu queria falar, nossa senhora, como é que tem gente que mata e joga a culpa no amor? E aí, enfim, eu queria falar sobre crime passional. Mas o que aconteceu, pessoal? Eu e a minha orientadora, a gente não fechava, nossos raciocínios não fechavam. E particularmente, na minha opinião, o problema estava com ela. Estava com ela. Ela era uma pessoa de muita idade,
muita idade, perto de 90 anos. Ela era professora de penal, e aí ela falou assim: mas Simone, não existe crime passional. Existe passional? Não existe crime passional, existe crime por traição. Mas, gente, a traição, como vocês sabem, no Código Penal, não é traição de chifre, é traição de surdina. Pode ser um inimigo oculto que bota um veneno para você, sei lá, uma mãe, um filho ruim que decide botar veneno na sua comida. Isso é um homicídio por traição. No caso, eu não queria falar sobre esse tipo de traição emboscada, eu estava querendo falar sobre crime passional, cometidos por amor, sabe? E a minha professora disse que não tinha como falar sobre crime passional, que não existe. Gente, eu já estava até começando a comprar material, mas como ela seria minha orientadora, eu vi que não daria certo. Aí eu falei, tá bom, professora, eu vou pensar melhor. Eu não ia discutir com uma pessoa que já tinha uma opinião formada. Eu era só aluna, né? Que moral eu teria para discutir com a professora, né? De direito penal? Ela tinha 80 e muitos anos também, não é? Entendeu? Eu não tinha como, sabe? Não me sentia confortável. E aí, no caso, eu pensei, cara, eu só tenho 24 horas para escolher meu tema de TCC. Sério, eu tinha que dar o meu tema de TCC. Já só 24 horas. Passei o dia inteiro pensando. E aí, eu pensei em duas coisas. Eu tinha assistido na Bennett, a minha faculdade foi a Bennett, ela fechou, infelizmente, mas era uma boa faculdade. E aí, no caso, eu pensei assim, bem, eu vou escolher um tema relacionado a uma palestra que me chamou a atenção, e o palestrante estava falando que uma patente de medicamento, coloca um remédio 95% mais caro. A minha mãe tinha sofrido um infarto recentemente. Gente, minha mãe já teve câncer, infarto, ela já teve tudo, né? Ela vai chegar no céu assim com os karmas curados. Mas aí, no caso, pensei, cara, 95% mais caro porque o remédio foi patenteado. Eu quero falar sobre esse tema. E eu gosto de direito da propriedade intelectual, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o TCC abriu as portas da minha vida. Hoje eu trabalho numa empresa de propriedade intelectual, já tem 12 anos que eu trabalho nessa empresa, e nesse caso, o TCC abriu portas para mim. Foi Deus que fez com que eu e a minha orientadora de penal não batêssemos, porque aí, se eu tivesse seguido nesse assunto, eu teria um TCC em direito penal que não teria mudado a minha vida. Mas, no caso, eu pensei, cara, essa palestra da Médicos Sem Fronteiras me chamou a atenção. Por isso que eu te oriento a ficar atento às palestras e às oficinas de leitura para ter alguma inspiração para TCC, caso você tenha 24 horas só, como eu, para decidir o tema. E aí, no caso, o tema não era batido. Ninguém escolhia muito direito da propriedade intelectual para TCC. Até hoje é muito raro alguém escolher propriedade intelectual. Eu tive o quê? 2 mentorados, no máximo, falando sobre propriedade intelectual. E aí, o tema não era batido, isso também contribuiu para a nota 10. Eu até coloquei aqui, se você tiver curiosidade, tá? Tem um link aqui, eu vou disponibilizar o material escrito. O link do vídeo deu apresentando meu TCC em 2008. O professor está elogiando muito o meu TCC. Eu tive um bom orientador, diga-se de passagem, e o orientador foi primordial no sucesso do meu TCC. E aí, no caso, eu escolhi meu tema assim. Do nada eu me vi perdida, sem saber o que escolher, então eu tive pouco tempo. Pensei numa palestra, matéria preferida, eu estava gostando muito de propriedade intelectual, algo polêmico, que foi, poxa, 95% mais caro um remédio por causa da patente. E aí, nesse caso, eu segui em frente com esse tema. Tá? E foi assim que eu escolhi o meu tema. Agora, em história, eu tenho segunda graduação em história, foi diferente. E olha isso que eu quero mostrar para vocês. O meu TCC em História, eu dei uma reformulada depois e publiquei como artigo científico. Isso aqui, ó, análise da visão antropológica do período de Getúlio Vargas na promoção da cultura brasileira e seu reflexo na Lei Rouanet. Simone Alvarez Lima, Revista de Sociologia, Antropologia e Cultura Jurídica. Eu sou a expert em transformar, é sério, um esforço para vários outros. E eu acho que todos vocês merecem isso também. Por isso eu já dou essa luz. Pense no seu TCC como algo que você vai investir esforço para fazer o seu TCC, mas já
Pensa na publicação do seu TCC, publicação como livro, artigo científico ou publicação como capítulo de livro, são saídas, porque você já vai usar o seu TCC para já investir na sua carreira. Então, eu publiquei o meu TCC em História, eu reformulei, né, para o formato da revista e encaminhei para lá e consegui publicar como artigo científico. Na época de história, quando eu escolhi o meu tema, a situação foi diferente. Para começar, eu sempre ouvi falar que não precisava fazer TCC em história. Então, a dica que eu dou para os alunos de puxar o TCC um ano antes de acabar a faculdade, eu não apliquei para mim. Eu apliquei isso na época do direito e foi a melhor coisa. Porque quando eu fiz o meu TCC no 8º período, eu tive o 9º e o 10º para dedicar ao OAB. Se o aluno do 8º período me pergunta, Simone, o que eu faço, OAB ou TCC? Eu vou te orientar a fazer o TCC. Se livra do TCC no 8º. Porque, na minha opinião, a OAB, quando liberou para o aluno fazer a OAB no 8º período, ela só fez isso com um objetivo, ganhar dinheiro. Só isso. Sabe por quê? O aluno que não concluiu a faculdade não pode advogar mesmo. O que adianta ele ter a OAB no 8º período? Nada. O lado bom é que ele já vai estar tranquilo para poder terminar a faculdade. Por outro lado, é muito mais fácil você passar na OAB com mais matérias concluídas na faculdade do que quando você ainda está faltando um monte de coisa para fazer. Como a vitória no TCC é muito mais certeira que na OAB, a minha recomendação é que no 8º período você puxe o TCC e deixa a OAB para o 9º ou 10º período. E aí, no caso, como eu comentava, voltando para cá, a minha orientação em relação a fazer o TCC um ano antes, eu não funcionou comigo em história, porque eu nem sequer sabia que tinha que fazer TCC em história. Aí eu estava fazendo as provas, a AV virtual, estava lá, terminei a AV, até. Aí eu fui clicar na matéria pesquisa em história. Galera, era o TCC. Aí eu pensei, gente, tem que fazer TCC em história? Eu estou com em torno, ainda não tinha chegado a 100 mentorados na época. Eu estava com em torno de 75 mentorados. Mas eu estou com 75 TCCs de orientação. Eu vou ter que parar para fazer o meu TCC e eu não sei nem que tema escolher, porque, assim, como eu estava vivendo a faculdade sem pensar em fazer TCC, eu nunca permiti que nenhum tema entrasse no meu coração. Eu lia, gostava de tudo, mas normal. E aí, galera, na hora H, eu levei em consideração algo essencial que eu oriento para você. Você deve pensar na sua bagagem de vida. Sua bagagem de vida vai te ajudar a escolher algo interessante. Como eu era professora de Direito Constitucional, sou professora no curso Fox, concurso, atualmente fica na frente do nosso shopping curso Fox. É, Direito Constitucional caminha muito com o quê? Com Brasil República. A gente teve uma Constituição Imperial em 1824 e o resto tudo Constituição Republicana. E como eu dei aula de Constitucional 1, 2, 3, 4, eu tinha uma boa relação com o Brasil República. A história das constituições acompanha a história do Brasil. Então, o ideal é eu falar sobre Brasil República. Eu já funilei aí. Eu não tinha familiaridade com história da Europa. A Europa não toca meu coração. Eu não tinha familiaridade com história da Ásia, da África, mas eu tinha com o Brasil República. Então, eu decidi fazer o meu TCC na área do Brasil República. O que eu fiz para fazer algo entrar no meu coração? Pessoal, gastei R$ 600 em livros. Porque os livros, eu comprei 5 livros, mas eles custavam R$ 120, um 89, outro 100 porrada. E nisso, gente, eu gastei em torno de R$ 600 só em livro para fazer meu TCC. Com isso, o que eu fiz? Eu dei uma lida nos livros de uma forma ágil. Eu tinha que ser ágil, galera. Tudo na minha vida é muito ágil. Na minha vida. Porque a minha prioridade são os meus alunos. E nisso eu dei uma lida nesses livros para procurar algo que me chamasse atenção. E o que tocou meu coração que eu achei contraditório e isso me tocou? O que a gente ouve falar do Getúlio Vargas? Que é um cara, que é um ditador, que fez muita coisa boa na área trabalhista, em relação ao voto feminino, mas, por outro lado, que ele foi um ditador, que ele tomou o poder para si, que ele fechou o Congresso. Ou seja, a gente coloca. Eu vejo. Muita gente vê o Getúlio como alguém quadrado, alguém com uma visão assim.
Aí esse livro comentou algo que eu achei surreal, me chamou a atenção. Olha o que me chamou a atenção. Ele tinha uma relação muito interessante com o Ministério da Cultura. Eu adoro falar de MEC. Quem está no meu Instagram sabe que eu falo no MEC volta e meia. E aí, no caso, ele tinha uma relação com o Ministério da Cultura que ele pensava: o artista tem que ser meu ministro, não o político, mas o artista. E aí, Carlos Drummond de Andrade foi um dos ministros da Cultura do Getúlio Vargas. E o que muito é criticado hoje? Poxa, Regina Duarte no Ministério da Cultura, que absurdo. Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que absurdo. Não é um absurdo, né? Eles são da área da cultura, são artistas. E esse pensamento era coerente com Getúlio Vargas, um homem quadrado, considerado quadrado. Não é pensamento do Lula, do Bolsonaro, não, é pensamento lá do Getúlio. E aí eu pensei, gente, esse vai ser meu TCC. E aí o meu TCC foi, e muito se critica a Lei Rouanet também, de fomento à cultura. Infelizmente, ela acaba sendo desvirtuada mesmo, mas o objetivo dela não foi sustentar quem não trabalha. O objetivo dela foi realmente fomentar a cultura brasileira. Então, fiz essa união entre passado e presente, e ficou muito legal. Eu publiquei, aí depois eu apresentei o TCC, passei, tirei 9. Meus alunos tiram 10. Eu tirei 9. Gente, eu fiz um TCC na pressa, com 4 dias, e tá muito bom, amei. Merecia 10, tá? Merecia 10. Mas ela deu 9 e tá muito bom, tá ok. Aproveitei, já que eu fiz esforço no TCC, eu dei uma reformulada pequena, apresentei no Congresso com o PED e publiquei como artigo científico. Ou seja, o meu TCC não foi só um TCC para eu passar. Ele se transformou em um artigo e uma apresentação em congresso. Aí, no caso, agora vamos falar sobre tema batido. Você escolheu um tema batido. E agora? Eu não vou mentir para vocês dizendo que seu tema batido vai ser visto com bons olhos. A verdade é que quando há tema de alienação... Uma vez, eu juro por Deus, com a mão na Bíblia e tudo que sabe, mas eu juro por Deus. Gente, eu sou evangélica, eu não ia jurar por Deus em falso, pelo amor de Deus, eu não faria isso. 2020, eu tive nada menos que 22 bancas de TCC exclusivamente de alienação parental. A professora já estava por aqui do tema alienação parental. Na época eu não era mentora de TCC, eu era só professora, coordenadora de TCC. O coordenador de TCC não pode se envolver no seu conteúdo. Na Estácio é assim, tutor online fala sobre conteúdo, coordenador de TCC, ele fala sobre formatação, tá? São 2 professores. Então, como coordenadora de TCC, eu tinha que ficar quieta em relação ao conteúdo, mas basicamente só teve 2 ou 3 que se destacaram, mas o restante, os 18, falaram a mesma coisa. E as professoras já estavam por aqui do tema. E o tema, quando você escolhe um tema batido, você acha que é fácil, mas não é. Porque o tema batido, você já está vivendo o quê? O preconceito do professor, tipo, ele está falando sobre alienação parental. Ai, mais um falando sobre ineficiência da medida protetiva na Lei Maria da Penha. Mas até mesmo um tema batido pode se tornar extremamente diferenciado. Não vou mentir também, assim como o professor não gosta do tema, também eu não vou falar para você desistir, porque você tem liberdade de expressão. E se você quiser falar sobre alienação parental, procura ser um pouquinho diferenciado. Veja no Google se tem alguma novidade de alienação parental, pelo menos. Você tem liberdade de expressão. No caso, você deve sempre procurar um diferencial nesse tema, e o Google vai te ajudar. Busque uma atualidade sobre o tema. Aqui no caso, né, aqui busque uma atualidade sobre o mentorar falando sobre... Sim. Então, nesse caso, até tem um vídeo sobre tema batido também, tem aqui o link, mas uma vez uma mentorada minha, agora em 2023.2, ela estava querendo falar sobre ineficácia de medida protetiva. Pensei, cara, batido. Aí eu falei, que tal a gente falar? Eu vi umas atualidades, tá? Eu olhei o Google mesmo, vi umas atualidades sobre o tema, e ela fez um TCC muito diferenciado, que chamou a atenção positivamente. Ela falou sobre a aplicação de medida protetiva na fase policial e não na fase judicial. Nisso, foi uma nova lei de 2023
que tornou o TCC dela, que seria um mais do mesmo, algo muito diferenciado. Porque até mesmo em tema de batido é possível você fazer algo diferenciado. Agora, na hora de escolher o tema, eu vou te falar com sinceridade, o Google é 10 vezes melhor que o chat GPT. Eu tenho muita bronca com o chat GPT. Nada na mentoria Rase vai te ensinar a usar chat GPT. Eu fico, ai, quero dar um soco no estômago. Como vocês sabem, eu vejo o TCC com olhos muito bonitos, como um momento de ascensão, de evolução do aluno. Pessoal, quem copia não está evoluindo nada. Vocês sabem disso. Gente, eu falo isso por mim, tá? Eu não pense que eu sou uma moralista falando, não. Tinha prova de história que eu não estava com tempo de fazer a prova. O que eu fazia? Eu olhava no Google a resposta, não vou mentir para vocês. Eu não minto para aluno meu. E aí eu estava caçando no Google a resposta. Vocês acham que eu aprendi a matéria bem? Não. Em compensação, todas as matérias do curso de Direito eu aprendi muito bem. Porque não tinha chat GPT, não tinha Google, receber prova online, não tinha essa possibilidade. Então, eu tive muito mais sucesso no curso de Direito. E agora, gente, no caso, como eu vou mostrar para vocês, tá? Vou demonstrar algo que você pode fazer. Vamos imaginar que você quer fazer um TCC, sei lá, sobre abandono afetivo. Eu vou entrar aqui no Google. Gente, eu falo sobre mentoria, que eu sou mentora, mas eu estou fazendo uma mentoria na área espiritual. Eu estou amando isso. Eu estou numa busca por Jesus tão grande. A Bíblia não está abrindo. Mas, gente, isso aqui não é anúncio da Nathalie Pinheiro, que é a pessoa que eu escolhi como mentora espiritual. Aqui a Bíblia, né? Vamos lá. Vamos imaginar que você quer fazer um TCC, sei lá, na área de acordo de não persecução penal. Eu iria aqui no Google Notícias para ver se tem alguma novidade sobre o assunto. Aqui poderia me servir como uma ideia para um caso concreto, tá? Aqui falar sobre o ANPP da prefeita do Luiz Correia para fechamento do lixão. Show. Poderia fazer um TCC na área de estudo de caso. Acordo de não persecução penal em tráfico privilegiado. Tem uma discussão atual sobre o assunto. Acordo de não persecução penal em caso de trânsito em julgado. Acordo de não persecução penal na reparação de consumidores lesados, no caso de direito do consumidor. Pessoal, e então, você vendo pelo Google, você tem uma ferramenta trilhões de vezes melhor do que qualquer chat GPT. O chat GPT é um negócio, você joga lá temas de TCC, ele dá uma porrada de tema muito amplo, sem novidade, esquisito. Mas use o Google pode ser seu grande amigo nessa hora. Cuidado para não fugir do tema do seu curso. É uma recomendação forte que eu te dou. É muito comum isso em pessoas que escolhem psicologia jurídica. Pessoal, TCC de psicologia jurídica ainda assim é um TCC em direito. Não é um TCC de psicologia. E aí, o que você vai enfrentar na banca se você não tiver esse cuidado? Por isso que eu falo, os pré-sumários da mentoria Rase são perfeitos, porque eu tenho a manha desses professores. Então, mas nesse caso eu já te oriento a fazer algo que seja muito jurídico. Não fuja. Se você, por exemplo, eu tive um aluno, um aluno, não era mentorado, como eu falei na época, eu era coordenadora de TCC, coordenador não tem que ficar quieto quanto a conteúdo, não fiquem chateados com o coordenador presencial de TCC de vocês, quando ele falar que não pode falar sobre conteúdo. Não é preguiça dele, não é chatice, nem maldade. Ele só não pode entrar no conteúdo mesmo. É proibido, está escrito no regulamento. E aí, nesse caso, eu vou te dar umas sugestões na elaboração do seu trabalho. Esse meu aluno, ele não era mentorado, como eu falei, aluno. Ele simplesmente falou sobre as consequências sociais da violência doméstica, que é um absurdo. E é um absurdo, óbvio, ninguém está contestando que é legal, né? É um absurdo.
Mas falar sobre as consequências psicológicas só da violência doméstica em mulher é excelente para um TCC de psicologia. Falar sobre as consequências sociais da violência doméstica, da alienação parental, a criança que sofre alienação parental repete de ano. Excelente para um TCC de pedagogia, não de direito. Então, você não pode fugir do tema, tá? No caso, aqui eu comentei sobre a minha situação, quando eu fiz doutorado, um professor criticou só a minha tese, os outros amaram, elogiaram muito, mas ele fez um alerta no seguinte: o seu TCC está muito histórico. O pessoal não estava. O meu item 1, tá. O 2 também estava histórico. O item 1, não, essa não é a preta. É a preta. Não fez bem nisso não, né? Não, não. Jura que não fez? Não, cadê? Não, não marca. Pessoal, quase que eu tenho um troço agora. Eu vou compartilhar o meu troço com vocês. Estão vendo essa calça aqui? Eu pedi para minha mãe fazer uma bainha numa calça. Essa calça aqui já é meio pescando siri. A minha mãe pegou para fazer bainha nessa calça. Não, mãe, é a preta. É a calça. Tá na cama. Você faz. Quase que ela faz bainha na calça errada. Ainda bem que eu vi isso. Eu ia ficar com uma bermuda. Então, gente, olha só. Eu amo dar aula para vocês, sabia? Eu fico feliz. Isso preenche meu dia. Então, gente, nesse caso, o professor falou assim: sua tese está muito histórica. Não estava. O meu orientador estava na banca, defendeu, mas de fato tinha um conteúdo histórico que, se eu não tivesse tomado cuidado, a minha tese teria tido esse problema. Peraí, isso é uma tese de direito, não de história. Então, pessoal, não coloquem também relatos pessoais no teu TCC. Até saindo um pouquinho da aula temas, já passando até por uma orientação de vida para o seu TCC. Não coloquem, eu sofri alienação parental. Eu tive uma aluna, uma mentorada. Como mentorada, eu já coloquei ela no caminho certo. Ela tirou 10. Mas o TCC dela, quando ela me enviou a primeira versão, não estava bom nesse sentido. Porque foi um TCC muito bom sobre etarismo brasileiro e a sua incoerência com o direito do trabalho. O que é o etarismo? Gente, o pessoal que sofre etarismo não é pessoa de 60 anos. A pessoa está com 40 anos, com 35, a nossa sociedade está doente, já acha que é velha, que é velho. E aí começa o preconceito de não contratar a pessoa de 40 anos de idade porque acha que já deu o que tinha que dar no mercado de trabalho. Gente, sociedade podre. E aí, mas qual o problema da minha aluna, da minha mentorada? Ela estava escrevendo e ela colocou relato pessoal. Porque eu ouvi na minha empresa pessoas falando isso. Pessoal, o TCC não é para você contar relato pessoal. Você tem que ser científico. Coloca a citação, comente a citação, mas sem falar para essa parte de relato pessoal. Pessoal, eu vou liberar as mãozinhas para falar no finalzinho, tá? Porque eu tenho que dar uma acelerada para não prender vocês. Agora, vamos falar agora sobre a vida pós-TCC. Existe uma vida linda para vocês após o TCC. Por isso que eu falo, seja apaixonado pela etapa do TCC. Eu vou pegar um negócio para vocês para mostrar. É rapidinho, não vamos. É rapidinho, precisa de menos de 20 segundos. Voltei, galera. Foi rápido, não fui? Pessoal, existe uma vida linda para vocês após o TCC. Ela não se encerra na sua apresentação. Ela não se encerra quando você tira 10 ou 8, sei lá, a nota que você vai tirar. No caso da Rase, tirar 10 é corriqueiro. Para mim, é só um mero objetivo legal. Meu aluno tirou 10, eu fico feliz, muito feliz. Cada 10 que chega é um troféu para a Rase. Mas o meu objetivo maior, que faz meu coração vibrar, é ver o sucesso pós-TCC. No caso, aqui tem o livro Visões Prospectivas do Direito, quando eu transformei 20 mentorados meus em autores de livro. 18, acho que foi 18 aqui nesse aqui. Aqui eu transformei, aqui sou eu com 21 anos de idade. Desculpa, 23 anos, já está com 23. 23 anos, quando eu transformei o meu TCC em livro. Você pode usar o seu TCC para participar de podcast.
Não preciso ser o TCC Cash. Eu tenho outros podcasts para recomendar. Eu não ganho nada com podcast, diga-se de passagem. Mas eu indico, porque o TCC vai ser uma forma de você ganhar autoridade. Podcast, o que é podcast, Simone? São esses vídeos que as pessoas do Instagram colocam. E isso traz uma certa notoriedade. As pessoas veem e ficam impactadas positivamente. Eu volto e meia participo de podcast. Não é algo caro para quem tem vontade de participar. Olha só, isso aqui só é um podcast, ó. Mas eu falo, pessoal, não façam isso. Fica essa recomendação. Não façam essa vingança com a sua faculdade. Quer se vingar da faculdade? Vai no Reclame Aqui. Denuncie a sua faculdade, se for o caso. Podcast falando sobre denúncia de faculdade, enfim. Então, galera, você pode transformar o seu TCC em livro, publicar como capítulo de livro, e aí, mostrando, esse aqui, gente, é o Visões Prospectivas, volume 2, que vai ser lançado em abril. São dos meus alunos da RASE também que quiseram participar do livro. Muitos já estão para o volume 3. E eu amo isso. Sabe por que eu amo isso? Porque eu amo ver isso. Eu amo ver isso. Essa paixão que eu tenho pela etapa do TCC, pelos meus alunos, é algo tão intrínseca no meu sangue que isso aqui é muito eu. Isso que eu estou mostrando para vocês é isso que eles veem. Essa aqui sou eu, tá? Essa pessoa aqui girando a cabeça. Aqui são os meus alunos. A gente tem a mentoria instagramável, que tem o filtro da Rase, tem as plaquinhas. São todos os meus mentorados, todos eles são meus mentorados. Eu fico orgulhosa porque esse é o Everson. Alguns mentorados meus colocam na capa do Instagram a capa deles assinando o livro dando autógrafo. Perceba o quanto você pode ser estrela, o quanto você pode brilhar, que o brilho não é só para o seu professor, pode ser seu também. E isso tudo por causa de um TCC que muita gente olha como, ai, que horror! E não é assim, não é assim. Nos meus alunos, eu costumo dar aula entrando no mestrado, em que eu ensino. Essa aula é gratuita, ela é uma aula assim, exclusiva para os mentorados Arrase, em que eu ensino a eles como usar o conhecimento. Para você ter ideia, esse aqui, até os slides da mentoria entrando no mestrado, em que eu ensino, por exemplo, como fazer o projeto de pesquisa, deixa eu pôr isso para cá, como fazer o projeto de pesquisa, como fazer um bom networking, mesmo assim, mas um network sincero, sabe? Não é aquela network, vou puxar o saco, lamber o chão, nunca vou ensinar isso para o mentorado meu. Como participar de seminários e congressos, como a importância das publicações, ou seja, como você vai transformar a publicação em livro ou artigo científico. Então, gente, nesse ponto, se você quiser, não, essa aula é gratuita, a aula de temas vai ficar disponibilizada, gravada. Se você tiver curiosidade, curiosidade de saber como é a mentoria Rase na elaboração do TCC, o que você ganharia com isso? Você tem aulas, 5 aulas focadas em como fazer o seu TCC, que funciona para qualquer outro artigo científico. E o ponto positivo de tudo isso é que você vai ficar com acesso às aulas para sempre, assim você vai poder acessar as aulas, então você vai ter o benefício da mentoria quanto às aulas para um TCC de pós-graduação. Você não precisa escolher, vou fazer aquela pós-graduação que não tem TCC. Eu vou escolher aquela pós-graduação porque é que eu gosto. Porque o TCC não vai ser um empecilho. E talvez você tenha até ânimo de fazer um TCC na pós para publicar comigo novamente. Você pode ter essa vontade. As aulas ficam gravadas, você recebe um modelo de TCC e de matriz feitos por mim. E vocês estão vendo que eu sou uma pessoa objetiva. Eu não vou a Nárnia para te ensinar a fazer alguma coisa. Eu faço o seu sumário, eu não faço o seu TCC de forma alguma, tá? Eu não faço TCC para aluno, porque eu acho que isso é desonesto. Eu não concordo com a prática, até porque se eu gosto, imagina só se eu vendesse TCC, imagina só, isso aqui se eu falasse, esse aqui são os meus compradores de TCC, não, eles teriam vergonha, eles simplesmente eles não estariam como autores, autora seria eu, né? Então, nesse caso, esse aqui são alunos que fizeram o seu próprio TCC e de forma muito fácil, não foi sofrido. Então, a pessoa, mas o sumário, eu que faço. Para quê? Para que você tenha um sumário cortado, um sumário jurídico
ou um sumário de acordo com o seu curso. Se for contábeis, claro que não vai ser um sumário jurídico. Eu envio livro para você, eu envio artigo científico para você. Do dinheiro que você investiu na Rase, eu vou comprar um livro para o seu tema bem específico. Logo, você não vai se preocupar em comprar o seu livro específico. Você vai comprar a Rase, caso você queira, e o livro específico que compra sou eu. Eu vou te enviar páginas desse livro importantes para a elaboração do seu trabalho. A pessoa recebe relatórios de erros de formatação. Olha, você tem que arrumar a formatação nisso aqui. Para falar a verdade, os meus alunos raramente erram formatação. Erram pouco. Porque a aula 2 é dedicada a ensinar formatação muito bem. Não tem como não aprender a formatação comigo. E realmente ensino muito bem, porque é com compartilhamento de tela. A pessoa passa o TCC no relatório antiplágio quantas vezes precisar. Na verdade, eu passo no mínimo em 2 momentos. Antes da entrega da etapa 2 e antes da entrega da etapa 3. Todas as etapas do TCC passam por mim. Por isso que você tem sucesso rapidamente. Você já tem o seu TCC corrigido de uma forma prévia, antes do tutor corrigir. E como eu corrijo super bem, fica pouca coisa para o tutor criticar. Ele não critica. Eu atendo a qualquer dia. Não tem essa de eu te atender só em horário comercial. Não, para mim não existe. Essa paixão, essa vibração que eu tenho pelos alunos não para no horário comercial. Não é só de horário comercial, é 24 horas. Sempre que você me escrever, eu vou procurar te responder o mais rápido possível. Só que uma OBS, eu só não respondo quando eu estou dormindo. Eu tenho um horário de trabalho invertido, porque eu trabalho como plantonista em um site de propriedade intelectual. Então, eu durmo das 6 da manhã até 1 da tarde. Se você me escrever, por exemplo, às 4 da manhã, provavelmente eu vou te responder na hora. Mas se você me escrever às 9 da manhã, provavelmente eu só vou te responder em torno de 2 horas, tá? Então, eu respondo domingo, sábado, feriado, Páscoa, enfim, Natal, não importa o dia que você me escrever, eu vou te responder e esse atendimento ágil é muito fácil, é muito bom. Tô apagando lá. Se no caso você faz pedagogia, ciências contábeis, algum curso EAD, você tem uma aula específica sobre como responder a prova escrita. Eu não faço a prova escrita, mas eu te oriento em como você deve fazer essa prova. A mentoria Arrase na apresentação do TCC já é uma outra mentoria. Aqui, no caso, ela é dedicada exclusivamente a te ensinar a se apresentar com excelência. Eu ensino oratória, ensino você a falar muito bem. Como a Valentina perguntou, você escolhe até a cor da roupa do mentorado? Não, eu ensino meu mentorado a escolher a melhor roupa e as melhores cores para ele dentro da cartela de cores do aluno, porque eu também fiz o curso há uns 3 anos de análise cromática. Então, por ser analista de cores, aquela questão de cartela inverno escuro, verão suave, etc., eu domino isso. Então, é por isso que meu aluno se veste muito bem na apresentação e se destaca. Eu ensino as roupas que te ajudam a melhorar a confiança em si, melhores cores, como usar o gestual a seu favor para que ele apresente com fôlego, não fica aquela apresentação travada. Sugestão de acessórios para a qualidade de apresentação virtual, a importância do olhar para a câmera, não só para a câmera, como para a banca. Na aula 2, ela tem a aula de apresentação, como estudar para a apresentação do TCC, como fazer o resumo de forma adequada, iniciação e finalização da apresentação, como sair de uma pergunta que você não sabe responder, como se sair bem de uma situação dessa, lidando com críticas, a apresentação com alma. E tem, por fim, uma terceira aula que é individual no Zoom, na qual eu vejo a apresentação do aluno, eu vejo os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aí, gente, nesse caso, atualmente, Simone, quanto custa a mentoria Arrase na elaboração do TCC? Ela é mais barata do que 2 mensalidades da Estácio no TCC. No caso, 2 mensalidades, se eu não me engano, a disciplina de TCC da Estácio está custando por mês, pelo que me mostraram, R$ 360. Então, nesse caso, a Arrase por hora ainda está mais barato do que 2 mensalidades da Estácio. Eu vou salvar essa aula, tá? Eu vou compartilhar depois no grupo. Caso alguém tenha vontade, caso queira o link
mentoria. Quem, no caso, quiser perguntar algo no direct do Instagram ou no privado do WhatsApp, é só mandar a pergunta que eu respondo. Valentina, você estava com a mãozinha levantada. Pode fazer sua pergunta. Eu falei que ia liberar para pergunta. Deixa eu ver se você está aqui. Doutorado é melhor que mestrado? Doutorado, Valentina, doutorado, na verdade, é um prosseguimento do mestrado. O título de doutor, ele te permite uma maior liberdade. É como falam, o doutor é o único que pode achar alguma coisa. O mestre, o bom do mestrado é que é um título mais fácil, um pouco mais fácil na realidade, e que, no caso, uma dissertação de mestrado não tem que ser inovadora. Ele vai abrir muitas portas. Se eu fosse dizer se um é melhor que o outro, eu ainda diria que o mestrado é melhor, porque nos dias de hoje tem muita faculdade que evita contratar doutor porque é um pouco mais caro. O doutor é um pouco mais caro. Se você tem vontade, tá? Se você, assim, Valentina, se você tem vontade de trabalhar no Brasil, eu não sugiro o doutorado em Harvard. Sinceramente, eu não sugiro tanto assim, não. Vamos lá. Eu amei, tá? Olha, pessoal, exatamente, Ana. E a mentoria da apresentação, um detalhe, foi o meu primeiro infoproduto. Eu fazia meus alunos apresentar de uma forma tão diferenciada, tão gritante a diferença. Olha, uma diferença abissal. Para você ter ideia, que eu pensei, gente, as pessoas têm que ter acesso a isso. E eu só dava aula no R9. E eu queria expandir para todas as pessoas. Daí a criação da minha primeira mentoria, que foi a mentoria na apresentação do TCC, criada em 2021. A da elaboração eu criei depois, por causa de demanda. As pessoas confiavam só no meu trabalho. Eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso. As pessoas querem que eu venha na mentoria de elaboração, eu vou fazer. E foi esse sucesso. É o que me faz feliz, porque eu amo estar com meus alunos. Deixa eu salvar aqui. Stop share. Eu quero agradecer muito. Quem não me segue no Instagram, me segue, que eu vou seguir de volta. Que aí vocês podem acompanhar a trajetória dos meus alunos. Até porque se alguém tem vontade de. Simone, eu não tenho vontade de fechar. Eu quero só te acompanhar porque eu te achei legal. Me acompanhe porque você me achou legal. Eu vou te seguir de volta. Tenho certeza que no mínimo, seremos amigos de Instagram. Simone, eu quero você como mentora, mas quero conhecer mais sobre o seu trabalho. Olhem as vídeos trajetórias. Eu não coloco só elogio de aluno, tá? Eu coloco a trajetória completa, para que o meu futuro cliente saiba como se desenrola a mentoria. Que às vezes você vê lá o aluno empolgado, tirando nota boa, elogia, aí vai lá, a pessoa coloca o elogio, então você não sabe qual foi o caminho percorrido. Às vezes o aluno teve um péssimo atendimento e coloca o elogio porque tirou uma nota boa no esforço dele mesmo. Então, não coloco só isso, eu coloco a trajetória completa para que todo mundo tenha uma consciência de como ela funciona. Um grande beijo para todos vocês. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que essa aula tenha sido um refresco, uma luz na hora de escolher o tema. Stop.